acho que cabe a gente situar o texto, o triunfo de uma religião. Porque O triunfo de uma religião é um texto que ele foi estabelecido pelo Jacques Alain Miller, que é o genro do Lacan, casado com a filha do Lacan, e são duas peças ali, né? Que é o discurso aos católicos e o triunfo da religião. O Lacan produzia, as obras dele eram eminentemente orais. Então, o discurso aos católicos, ele foi um convite que ele teve da faculdade de Bruxelas, né? Que são aulas públicas que ele pronunciou em 2 dias separados. E que depois ele vai trabalhar isso lá no texto, no Seminário da Ética, no capítulo 13 e 15. Né, que são bem interessantes a gente depois poder dar seguimento e ver isso. E o triunfo da religião é de 74, né, que foi um congresso que ele participou em Roma, a convite, né, e ele, numa entrevista coletiva, ele foi entrevistado por jornalistas italianos, né, então eu acho que o Miller compilou muito, assim, estabeleceu, e é um livro que fica dentro das edições. A edição dele é de 2005, né, gente? Então, assim, mas o texto foi escrito lá em 60 e 74. Isso, tem um delay de 14 anos ali. Escrito não, falado, né? Porque o Lacan era mais oral do que qualquer coisa, né? E é por isso que inclusive, no Triunfo das Religiões, ele ainda dá uma cutucada nos italianos, né? E até os italianos entenderiam ele. Sim, né? Com o tempo, até os italianos entenderiam ele. Daí ele vai falar a verdadeira religião romana, né? Sim, isso. São várias, são questões ali. Na verdade, essa contextualização é importante exatamente para a gente ver o momento, porque os 2 textos têm um delay de quase 15 anos, né? Então, são 2 materiais, e é óbvio que esse último material, o Triunfo da Religião dele, e para alguém que labuta durante esse tempo, tu tem um amadurecimento e tu agregou enormemente elementos que tu não tinha no primeiro, né? Então, claro. E eu acho que ele está muito mais metafórico ali, está no nível simbólico naquele último texto em relação ao primeiro. O primeiro, para mim, só para vocês terem uma ideia, eu como leigo, o primeiro para mim foi digerível, foi muito tranquilo. Ele foi muito por ele, sim. E ele foi muito, eu diria, objetivo. Já o Triunfo da Religião, esse não. Esse, na verdade, ele joga pérolas, ele joga elementos, ele joga, na verdade, algumas sementes para germinar, para que o leitor, na verdade, faça alguma coisa com aquilo, né? Ele não está preocupado, na verdade, em ser claro, né? Essa foi a minha percepção, por exemplo, dessa diferença desses 2 textos, né? Aliás, ele coloca ele como dentro do real, né? Ele diz, eu não escrevo para ser entendido, mas para ser lido. Isso é profundamente lacaniano, né? Lacaniano. No primeiro texto, eu me dei conta que nós, ao escolhermos, nós estamos sincrônicos e diacrônicos, né? Porque esses conceitos que ele traz da linguística, eles são muito úteis exatamente para o que a gente está fazendo. Eu fiquei muito emocionado de ver que a gente está numa sincronia muito boa, nesse sentido de pegar bases conceituais para o propósito que a gente está tendo para dar um sentido na contemporaneidade para a religião, né? E esse conceito sincrônico, a grosso modo, que ele traz da linguística, ele diz do significante no decorrer do tempo, né? E o diacrônico diz da cadeia significante, né? Daquilo que Lacan fala que um significante tem a ver com outro significante, e a gente na clínica sabe muito bem disso, né, Rô? O quanto pontua, o que o paciente vai fazer com isso, e a questão de que a metáfora e a metonímia estão operando no discurso o tempo inteiro. Eu acho que estes conceitos, eles nos ajudam muito para pensar, e não por acaso está lá no Seminário da Ética, que é algo que nós estamos nos ocupando para pensar, né? Acho que também é importante quando ele traz a questão da nostalgia do desejo, quando ele traz nesse início, assim, aquilo que a gente já falou
que não importa se eu sou ateu ou se eu não sou ateu. E ele diz mais ou menos isso quando ele se refere a Saulo, né, a Paulo de Tarso, que, bom, é um personagem que foi o propagador do cristianismo no Ocidente, né? Seu colibri, a casa é sua, por favor, me apare.